Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, é uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Pediram e eu fiz o mapa do Malcolm X, nascido em 19 de maio de 1925, às 22h25. Ele foi um afro-americano, ativista dos direitos humanos, um ministro muçulmano, defensor do nacionalismo negro nos Estados Unidos. O Malcolm X, ele morreu em 21 de fevereiro de 65, ele foi baleado antes de um discurso por 3 membros da nação islâmica. Incrível, né? Imaginar que aconteceu isso. Ele morreu em Nova York. Deixou 6 filhos, tá? O Malcolm X, inclusive, a primeira vez que eu ouvi, né, e vi alguma coisa do Malcolm mais fortemente, porque eu já conhecia, foi com o Neguinho de Samba, criador do samba reggae, lá no Pelourinho, em Salvador. Aí eu comecei a entender melhor sobre o Malcolm X e, né, virei fã, me tornei fã, e depois, com um querido amigo em São Paulo, Wanderson Dutti também, que eu sigo bastante nas redes sociais, aproveite e siga o Wanderson Dutti no Instagram, tá bom? Malcolm X, um taurino com ascendente em Sagitário e uma lua em Áries. Pelo mapa do Malcolm, ele tem, hoje, acho eu, ele poderia ter toda uma possibilidade dele ser considerado um homem com espectro autista, tá? Não me surpreenderia. Ele tem o nodo na 8, Netuno na 8. Geralmente quem tem aspectos na casa 8 são pessoas que vão usar o palco, né, para protestar. A casa 8 podem ser pessoas que se transformem no futuro em peças de teatro, em filme. Casa 8 é a casa da religião e ele era um ministro muçulmano, né? Então ele era um taurino com ascendente sagitário. Você pega um mapa de padre, bispo, papa, o ascendente Sagitário, nodo em Sagitário também que ele tinha. Então, geralmente, o Sagitário está muito ligado à religião, tá? Então, ele era um taurino com ascendente Sagitário e uma lua em Áries. Ele já devia ter vindo de uma mãe muito ariana, muito, sabe, muito levanta a cabeça, ergue a cabeça, não deixem tirar ficuinha de você, ó. Tá aqui, ó. Então ele era um taurino com ascendente sagitário, as questões da religião. Então quem tem ascendente sagitário é muito religioso também. Ou no sentido da espiritualidade ou do religare, né? Uma lua em Áries, né? A mãe ariana no sentido do signo. Tipo, levanta a cabeça, alguém bater em você, revida e bate também, não sai por baixo não. A mãe teve um papel importante. Um Capricórnio deve ter trabalhado desde pequenininho. Mercúrio em Touro, aquela voz impactante. A Vênus em Gêmeos, será que ele casou 2 vezes? Geralmente quando tem Vênus em Gêmeos, depois se alguém quiser pesquisar, Vênus em Gêmeos geralmente me dá 2 casamentos, tá? O Marte em Câncer, um bom pai, ele tinha 6 filhos. Ou se ele só casou uma vez, mas ele teve 2 grandes amores, talvez a esposa não soubesse, mas ele teve 2 grandes amores, tá? Infelizmente, o Saturno em Escorpião, a vida ceifada, não conseguiu viver muito. Por exemplo, a casa 8, que é a casa da morte, eu tenho peixes. Peixes geralmente dá vida longa na casa 8. Eu sei que a pessoa vai viver muito. Mas no caso, Urano é ceifada o peixes por causa da religião, né? Que interessante. E o Câncer, que pena. E uma brevidade de vida por causa de questões... nem sei por que esses 3 membros da nação islâmica mataram esse homem. Que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Coisa absurda. Um bom escritor, politizado. Aqui é um mapa de um homem bem político, tá? Sol na casa 5, que é a casa do escrever bem, falar bem e entreter. Não é que eu estou querendo igualar entretenimento com política, mas ele tanto que tudo que ele falou virou livro, transformou em livro, né? Em teses, em universidades e tudo mais, né? Ele virou uma grande cadeira acadêmica, né? Luana 4,
família, Mercúrio na 4, muito bem embasado o que ele falava. Vênus na 6, não posso dizer que ele era feliz no amor. Para mim ele foi apaixonado por alguém ou se separou, alguma coisa assim. O Marte na 7 podia ter disputa no casamento dele. Não sei se a esposa era pastora também. Júpiter na 1 pode ter ganhado dinheiro, ou entrava dinheiro e ele fazia as ações dele. Não sei se as pregações eram pagas. Saturno na 10. Quem tem Saturno na 10 ou na 1 é professor, tá? Urano na 3, os jovens acompanhando ele. Netuno na 8, né? A brevidade da vida. Coitadinho, meu Deus. Lilith na 7. Posso estar errada, mas Lilith na 7 me dá amante, tá? Ó, Lilith na 7. Ele pode ter tido uma namorada nesse meio do caminho. Ah, Mônica, as biografias não falam, mas teve sim. E o Nodo na 8. A morte dele, é o que eu falo, né? Matam o herói. O herói vira um mito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele deve ter tido aí 10, 12 anos de grandes pregações, tá? Muito bom o mapa dele. E ele era um homem que tinha visões. E gosto dele ser muçulmano. Embora eu acho que o negro ele não conseguiu ter uma identidade religiosa, né? Então, por exemplo, eu como cultuo religiões afro-brasileiras, eu tenho como Deus Olodumaré, né? Então, eu não me identifico com o Deus da Bíblia, não me identifico, porque o Deus da Bíblia, ele é mais significativo para os judeus. Então, os judeus se identificam mais com o Deus da Bíblia. Eu nunca consegui me identificar com Jeová, o Deus da Bíblia. Nunca me senti confortável com ele, até porque eu acho ele mais cruel do que bondoso. Com Jesus com o Novo Testamento, sim, mas com Deus bíblico, não. Ele sempre me fez alguma coisa de ancestralidade. Eu sempre me senti órfão. Eu nunca me consegui entrar nessa família judaica. Nunca consegui me sentir bem. Na crença do Olodumaré, que é o Deus afro-brasileiro, eu me senti acolhida mais. Ele, como ministro muçulmano, ele tem a fé com Alá, né, com o bem-amado, né, Maomé, né, que Deus o tem em bom lugar. Ele se sentiu mais acolhido, né? Mas o negro, né, ele nunca encontrou, eu acho que alguma divindade que nem, ó, ele poderia ser um seguidor, né, do Olodumaré. Eu acho que o negro ele nunca conseguiu ter, a não ser já, né, o já, como Bob Marley fez, né, com Rastafari, onde se agregou toda a questão do culto ao já, da religião, né? O Malcolm não conseguiu. Talvez ele não encontrou um conteúdo de cunho intelectual que encontrou em Maomé, né? Com o Alcorão, ele encontra um conteúdo intelectual que o satisfez, porque ele era muito inteligente, né? A inteligência dele, ó, por exemplo, como é que a gente sabe que a pessoa é inteligente? Na casa 3, né? Casa 3 me dá um touro, né? E um peixes, então ele pega a inteligência dele com peixes, que é a religião. No ano da morte dele, a gente faz 65. Então como é que você faz a morte? Você vai pegar o ano que ele morreu, né? 65. Então você vai pegar 19 de maio, o dia, mês que ele nasceu e joga 65. Foi a revolução que ele morreu. Aí a gente tem, na morte, ele morreu com um tiro, né? Ó, por exemplo, casa 8 é a casa da morte, leão é o coração. Então, quem morre com tiro, você tem o esvaziamento, né? Através do buraco do tiro, né? Seria isso, uma anemia, né? A pessoa tem uma anemia tão profunda que ela morre anêmica, o esvaziamento do sangue no corpo, né? A gente tem, praticamente são 6 copos de sangue no corpo, então, quando dá o tiro, você tem a corrupção dos órgãos internos, né? Se você tem estraçalhado seus órgãos internos, você tem a ruptura dos órgãos internos e você tem o esvaziamento através do sangue, muito rápido, né? E nada me tira que esse rapaz tinha um espectro autista também. Ele morre mentalmente, que eu seja recebido nos céus de Alá, isso é visível para mim, ele se sentindo confortado assim. Pode ter provocado, enquanto ele estava morrendo, uma certa ansiedade, mas ao mesmo tempo ele se sentindo muito seguro, sabendo que ele estava alcançando o céu de Alá. E ele acreditando que estava indo ao encontro dos anjos e de Alá. Isso confortou muito ele, a religião confortou muito o Malcolm X na hora que ele partiu.
né? Ó, por exemplo, o Marte, que é o trabalho dele, indo em encontro a casa 8, que é a casa da morte. Ó, o Netuno, na casa 11 e 12, ó, por exemplo, os sistemas reencarnatórios do Malcolm X não predizem que ele reencarnaria. Eu não acredito também. Uma alma dessa não reencarna. É muito importante para reencarnar. E o Nodo, na casa 6. As tentativas frustradas de tentar fazer com que ele fosse atendido imediatamente, né? Foram mal sucedidas, né? Mas um homem incrível, né? Eu nunca esqueço quando eu entrei na sala do Neguinho de Samba e tinha uma foto dele, foi tão impactante para mim, do Malcolm X. Eu achei ele tão bonito quando eu vi, lindo, né? E aí quando eu comecei a ouvir as primeiras gravações dele em inglês, e eu não entendia tão bem como eu entendo hoje o inglês, mas aquela voz teve uma sonoridade tão importante para mim. E eu comecei, eu já era da religião afro-brasileira há muito tempo, desde os meus 12 anos. Mas eu comecei a me engajar mais politicamente e ser mais e também não uma defensora dos direitos dos negros, mas uma pessoa que aplaude, né, gente? Porque eu nunca vou sentir na pele o que eles passam. Embora, por exemplo, depois que eu me separei, eu tive 5 relacionamentos com homens negros, mas nós chegamos a separados por policiais também, né? É difícil, né? Então imagina o que se passa. Eu tive o meu terreiro afro-brasileiro invadido por propagar uma religião afro-brasileira, né? O meu TikTok, ele caiu por conta de um pastor, ele perturbou tanto que eu tive mais de 1000 denúncias, né? Por causa do batizado da minha neta. Teve pastoras e políticas que falaram que a tragédia do Rio Grande do Sul aconteceu por causa dos templos afro-brasileiros que tinham lá, que aquilo não era a mão pesada de Deus. Então, é assim, são os preconceitos que existem até hoje, né? Mas as nossas palmas hoje são dirigidas a Malcolm X, né? Que foi um copartícipe também importante do Martin Luther King, tá bom? E fico feliz que hoje eles são praticamente o Malcolm com o Martin, são pessoas que inspiram outros negros, né? Outros, eu não gosto de falar assim, né? Outros homens, vamos dizer assim, né? A gente sempre tem que colocar, né? A pessoa é negra, a gente tem que, infelizmente, ou a questão das cotas que eu defendo também, que é importante, infelizmente tem que ser valorizada num país que ele tem karmicamente tem que pagar pelo tanto que se produziu de escravidão em Salvador e em todo o mundo, né, gente? Principalmente no Brasil. A gente tem que resgatar isso, essa lembrança que ela não pode ser esquecida em Salvador, né? Nós tivemos um tráfico aqui intenso, insensato e infeliz, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise do Malcolm. Namastê e muito axé para vocês. Gratidão.